E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Pede papai água. Daqui, papai dá. Antes de eu começar a falar a história, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Não sabe comentar? Comenta qualquer coisa. Comenta que cor você gosta, de que lugar você tá assistindo, se tá assistindo da televisão, do celular, de outra coisa que dê pra você assistir, me fala aí nos comentários, tá bom? Os comentários de vocês ajudam bastante, assim o nosso amigo aqui entende que meu conteúdo pra vocês agrega valor. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história, eu não sei se nesse YouTube eu tenho a playlist Algodão Doce, mas se tiver, essa história vai estar nessa playlist, ou nessa playlist Algodão Doce, ou na de Sobrenatural. Por quê? Porque nessa história, a mãe da OP consegue ler comentários ao vivo. Essa história é bem diferente. Finalmente consegui achar uma história em que a mãe da OP é extremamente inteligente e não deixa a filha dela ser afundada por causa da Pick-Me. Vocês vão ver que tem uma Pick-Me nessa história. Eu espero que vocês gostem da história. Não deixem de curtir, de comentar, tá bom? De hypar o vídeo, que é hypar o vídeo do jeito que eu falo. Pra quem não sabe, hypar é assim: você curte, depois que você curtir, tem a opção hypar. É de graça, gente. Apenas 3 vezes na semana. Pra quem tem essa dúvida, que já hypou 3 vezes. Ah, Yasmin, eu não tenho mais. Eu hypei 3. É somente 3 hypers de graça que o YouTube fornece pra vocês, telespectadores, tá bom? Se você não conseguir, não tem problema, gente. Comentário, a curtida de vocês, a sua interação já agrega muito valor pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Quando os comentários me levaram até a filha que eu havia perdido 18 anos atrás, ela acabara de terminar uma briga de rua. Seu cabelo era tingido de todas as cores possíveis, e 18 tatuagens cobriam seu corpo. Ela soprou uma baforada de fumaça em minha direção, cheia de desprezo. Você é minha mãe biológica rica? Atrás da minha filha, uma menina que parecia bem cuidada, espiou timidamente e disse: Olá, senhora. Eu sou Tessa Raine, melhor amiga da Sony. Os comentários passaram diante dos meus olhos. Ah, a bebê é tão adorável. Em seguida, a mãe da personagem secundária terá pena do bebê e também a adotará. E o bebê esperto conquistará o amor de todos. A bebê sofreu muito em sua família original. Mal posso esperar pela união entre mãe e filha. De acordo com os comentários, minha filha era a personagem secundária odiada, que nem sequer merecia um nome. Meu coração doeu. Corri para abraçá-la, mas ela me afastou. Eu volto com você, mas só se a Tessa vier também. Tessa se aproximou com cuidado e enxugou minhas lágrimas. Por favor, não fique chateada, senhora. Sony cresceu nas ruas, então ela não sabe falar com calma. De agora em diante, serei eu quem vai fazer você feliz, está bem? Ela tinha cabelos pretos na altura dos ombros e parecia obediente e sensata. A protagonista feminina? O que isso tinha a ver comigo? Eu só amava a filha que procurei durante 18 anos. Trouxe minha filha e Tessa de volta para a vila da família Hart. No momento em que saiu do carro, Tessa olhou para mim com admiração. Essa vila inteira pertence à senhora? Isso é incrível. Minha filha também ficou claramente surpresa, mas manteve sua fachada de garota durona. Tudo bem, eu acho. Não é tão sofisticada quanto as que já vi na TV. Na entrada da vila, um homem alto e bonito olhava ao redor. Quando nos viu, acenou animado. Mãe, você trouxe minha irmã de volta? Ele imediatamente correu até Tessa. Você deve ser a Nina. Eu sou seu irmão, Marcos. Tessa abaixou a cabeça timidamente. Olá, Marcos. Eu sou Tessa Raine. Pigarreei e apontei para minha filha. Garoto bobo, essa é sua irmã. Minha filha levantou a mão em saudação. Yo. Cabelo arco-íris, maquiagem chamativa e um top curto, que deixava à mostra as tatuagens em sua cintura. O rosto do meu filho se encheu de descrença. Seu olhar continuava alternando entre as duas garotas. Mãe, você tem certeza de que não enganou a garota? Passei o braço pelo ombro da minha filha. Ela é minha própria carne e sangue, meu bebê. Como eu poderia estar enganada? Nina, vamos entrar. Os comentários apareceram novamente diante dos meus olhos. Lá vem o segundo protagonista masculino. Bonito, pena que esse namorado dedicado nunca vai conquistar o coração da protagonista feminina. Pense só. O irmão e o noivo da personagem secundária se tornam admiradores da bebê, abrindo caminho para o grande futuro de heroína dela. Tão empolgante. Franzi levemente a testa ao ler os comentários à minha frente. Na sala, minha filha e eu nos sentamos de um lado, enquanto Tessa se sentou à nossa frente. Segurei a mão da minha filha com força. Nina, quero mudar seu nome. Você nunca foi Sony. Seu nome é Nina Hart, o nome que seu falecido pai escolheu para você. Você gostou? Seus dedos se curvaram levemente, mas ela fingiu não se importar. Tanto faz, fica a seu critério. Nesse momento, Tessa suspirou com inveja. Estou tão feliz por ver a Sony finalmente encontrar a felicidade.
Pena que eu nunca soube como é ter uma família. Marcos sentiu pena ao vê-la tão abatida. Mãe, a Tessa é a melhor amiga da Nina e está com uma expressão tão triste. Por que não a adotamos também? Tessa levantou o rosto e rapidamente tirou da mochila uma carta de aceitação universitária e 2 relatórios com suas notas do ESAT. Senhora, fui admitida na Universidade Northbridge. Se a família Hart me acolher, vou trabalhar duro e nunca envergonharei a família. Enquanto ela espalhava os papéis sobre a mesa, 2 notas do SAT chamaram minha atenção. Uma delas era 1490, a outra era 810. Tessa de repente estendeu a mão para pegar uma delas. Ah, essa não é minha. Peguei a que estava errada. Não olhe, Marcos. Tarde demais. Marcos já tinha visto. 810? Ele se virou para Nina, incrédulo. Nina, nossa família sempre levou a educação a sério. A Tessa entrou em Northbridge e você tirou 810? Você nem consegue se comparar a ela. Nina imediatamente se irritou. Então tirar uma nota alta no SAT automaticamente a torna melhor do que eu? Tessa rapidamente se colocou entre os dois. Marcos, por favor, não brigue por minha causa. Tudo isso é culpa minha. Então ela me olhou com os olhos marejados, apenas para perceber que eu não estava prestando atenção nela. Eu estava estudando o relatório de pontuação da Nina. Ei, olha isso. Você tirou 440 em matemática. Essa foi sua melhor pontuação. Nina deu de ombros. Provavelmente tive sorte nas questões de múltipla escolha. Eu sorri. Então você tem sorte. Esse é um talento muito bom para se ter. E você é uma Hart. Uma nota em uma prova não decide o seu futuro. Minha filha não estava acostumada a receber elogios. Por baixo da maquiagem pesada, percebi um lampejo de inquietação em seus olhos. A respiração de Tessa ficou mais pesada. Lancei um olhar severo para Marcos. Tessa tem paz. Você acha que ela é uma gata de rua que pode simplesmente ser acolhida por nós? Marcos retirou a mão de forma desajeitada. Tessa, obrigada por vir com a Nina. Vou pedir para um motorista levá-la para casa mais tarde. Ao imaginar que teria de voltar para aquele beco surrado depois de sair da vila dos Hart, os olhos de Tessa ficaram vermelhos, e ela caiu de joelhos. Senhora, meu pai bebe todos os dias e quando está bêbado me bate. Eu realmente não posso voltar. Marcos sentiu pena dela, mas fechou os punhos e se conteve para não ajudá-la a se levantar. Ela chorou tanto que se curvou até o chão implorando. Senhora, eu só quero uma família de verdade. Uma mãe que ame a própria filha do jeito que você ama a sua. Por favor. Minha filha correu até ela e a ajudou a se levantar. Tessa, não chore. Fique aqui comigo. Se não deixarem, eu vou com você. Nosso bebê realmente sabe como bancar a inocente. Ela vai conseguir o que quer a qualquer custo. Mas alguém acha que essa mãe coadjuvante é realmente muito boa? Pena que ela é apenas um peão na história do bebê. Eu não fiquei incomodada com as palavras impulsivas da minha filha. Nina, devagar. Eu nunca disse que não ajudaria a Tessa. Ela tem pais, então legalmente não podemos adotá-la, mas posso pagar pela educação dela e ela pode ficar na Vila Hart com você. Minha filha assentiu. Eu não entendo muito essa coisa de financiamento. Só sei que estou do lado da Tessa desde que éramos crianças. Desde que não estejamos separadas, estou bem. Tessa mordeu o lábio. Ela parecia infeliz, mas assentiu. Levei minha filha até o 3º andar. Esse é o quarto do seu irmão, este é o meu. O seu fica bem entre os nossos. Minha filha ficou parada na porta, avaliando o quarto cor-de-rosa de princesa. Com suas roupas escuras e ousadas, ela parecia completamente deslocada naquele ambiente. Ela murmurou que rosa era brega, mas seus olhos continuavam percorrendo o quarto, e um pequeno sorriso satisfeito surgiu no canto de sua boca. Nesse momento, Tessa suspirou atrás de nós. Que inveja, Sony. O quarto é lindo, e rosa é minha cor favorita também. Minha filha de repente bateu na própria coxa. Ah, certo! Tessa, você adora rosa. Por que não fica com este quarto? Tessa assumiu uma expressão tímida. Eu não posso. Sua mãe preparou esse quarto para você. Mas minha filha passou um braço sobre os ombros dela. O que tem de errado? Eu disse que sempre cuidaria de você. Posso morar em qualquer lugar. Marcos riu. Pelo menos você se conhece. Um quarto de princesa é para uma princesa, e a Tessa combina melhor com ele do que você. Franzi a testa e lancei um olhar silencioso para Marcos. Um lampejo de arrogância passou pelos olhos de Tessa. Ela estava prestes a entrar no quarto quando a impedi. Tessa, se você gosta de rosa, posso decorar um quarto para você também, mas há apenas 3 quartos neste andar, então não seria apropriado você ficar aqui. Virei-me para minha filha. Nina, se você não gostar da cor, posso pedir para mudar em tudo. Chamei a governanta que estava ao meu lado. Margaret, leve a Tessa para o 2º andar mais tarde e prepare um quarto de hóspedes que ela goste. Os olhos de Tessa ficaram vermelhos instantaneamente. Senhora, quer que eu more com os criados? Servos? Meu tom ficou mais firme. Estamos no século XXI, não nos tempos feudais. Esta é uma relação de emprego, não de mestre e servo. Tessa se encolheu. Desculpe, escolhi a palavra errada. A governanta parecia enxergar através dela. Com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: Senhorita Rain, venha comigo até o 2º andar e veja seu quarto. Tessa queria dizer mais alguma coisa, mas não teve escolha a não ser seguir Margaret escada abaixo. Minha filha observou a figura de Tessa se afastando, um pouco preocupada. Ah, ela não vai ser intimidada, né? Meu coração amoleceu imediatamente. Garota boba, Tessa é sua convidada. Você é a jovem senhora da família Hart. Ninguém ousaria maltratá-la. A culpa é minha.
Eu presumi que toda garota gostasse de rosa. Diga qual estilo e quais móveis você quer, e vou deixar tudo pronto em poucos dias. Então algo me ocorreu. Segurei seus ombros e olhei diretamente em seus olhos. Lembre-se, você é filha de Vivienne Hart. Não importa o que aconteça, você nunca precisa abrir mão das coisas que ama. Ela me olhou por um longo momento, como se só então tivesse acreditado que eu estava falando sério. Então assentiu. Reddit Contos e Afins. A família Hart reencontrando sua filha há muito perdida foi uma grande notícia em Clearwater. Eu havia planejado uma festa de boas-vindas há muito tempo, com a intenção de apresentar formalmente Nina ao nosso círculo social. Quando as luzes se acenderam na festa, olhei para a entrada com esperança, esperando ver minha filha transformada. Mas a pessoa que entrou sob os olhares de todos foi Tessa Rain, usando um vestido de alta costura. Ela usava o vestido de seda que eu havia escolhido e mandado fazer cuidadosamente sob medida para minha filha. Sua maquiagem estava impecável, as sobrancelhas meticulosamente desenhadas e o sorriso perfeitamente calculado. O sorriso em meu rosto congelou. Ah, o bebê deixou a sala inteira atordoada. Até o protagonista masculino ficou sem palavras. Ainda bem que o bebê é esperto. Ela pediu para alguém dar uma informação falsa à personagem secundária e a tirou do caminho. Depois, aproveitou a maquiadora famosa pela qual sua mãe pagou 200 mil e o vestido de $1 milhão. Toda a sala ficou boquiaberta de admiração. Olha, essa é a garota Hart que foi sequestrada anos atrás. Achávamos que seria difícil lidar com ela depois de ter crescido no interior, mas ela é tão elegante quanto alguém que cresceu cercada de luxo. Acho-a mais bonita que a herdeira Hayes. Parece que o título de Serena Hayes como a beleza número 1 de Clearwater está prestes a mudar de mãos. Puxei Marcos de lado e exigi. O que aconteceu? Eu disse para trazer sua irmã. Você não consegue nem lidar com isso? Marcos parecia inocente. Nina não estava no quarto dela. Só a Tessa estava lá. Ela disse que não sabia onde Nina estava, então eu a trouxe comigo. Os olhos de Tessa se encheram de lágrimas. Desculpe, senhora. Fui eu quem pedi para Marcos me trazer. Por favor, não o culpe. Esfreguei a testa e ordenei ao meu filho tolo. Vá procurar sua irmã agora. Vendo Marcos sair do salão, peguei o microfone e expliquei aos convidados. Desculpem. Essa jovem não é minha filha, Nina. Ela é amiga da minha filha. Minha filha é um pouco travessa, como vocês poderão ver por si mesmos. Enviei o irmão dela para encontrá-la. Espera, como essa garota ousou entrar pela porta da frente? Isso é muita cara de pau. Ela está tentando roubar os holofotes. Ao ouvir os murmúrios da plateia, os olhos de Tessa ficaram vermelhos instantaneamente. Ela baixou os olhos para os sapatos e falou com a voz magoada. Desculpe, senhora. Eu só estava curiosa. Talvez eu nunca mais tenha outra oportunidade de ver uma ocasião tão grandiosa como esta. A maquiadora ao lado dela ficou pálida. Senhorita Hart, isso realmente não é culpa minha. Quando entrei no quarto, ela era a única pessoa lá, então presumi que fosse a herdeira Hart e fiz a maquiagem nela. Virei-me para Tessa. Você não a corrigiu? Desculpe, senhora. Achei que a maquiadora tivesse sido contratada para mim. E o vestido também era para você? Ela mordeu o lábio. Como a cor não é do gosto da Sony, achei que fosse para mim. O nome dela é Nina Hart, Tessa Rain. Olhei para ela. Você está me provocando? Desculpe, senhora. Não fique brava. Eu não sou digna disso. Vou tirar o vestido agora mesmo. Eu sabia que ninguém jamais seria gentil comigo. Eu só estava me enganando. Ela fez questão de lutar para tirar o vestido, mas na verdade o tecido permaneceu intacto e nem um único rasgo apareceu. Algumas pessoas ao meu redor tentaram me acalmar. Senhorita Hart, deixe para lá. A garota não parece ter querido fazer mal. Sim, senhorita Hart. Ela está chorando muito. Não complique as coisas para ela. Eu apenas a observei friamente. Ela não podia se dar ao luxo de chorar. Com 200 mil em maquiagem no rosto, não iria estragar tudo antes de conseguir o que queria. Nesse momento, Marcos levou minha filha até a entrada principal. Ela usava as mesmas roupas de antes, e seu olhar selvagem imediatamente chamou a atenção de todos no salão. Com Tessa ainda à frente, muitas pessoas começaram a sussurrar quando viram minha filha. Ao vê-la hesitar na porta, fui direto até ela. Onde você foi? A mamãe estava tão preocupada. Ela coçou a cabeça. Alguém me contou que um garoto de quem eu costumava cuidar no meu 2º ano tinha sido atacado, então fui ajudá-lo. O garoto está bem? Ela esperava que eu a repreendesse depois de ouvir aquilo, mas quando levantou os olhos, encontrou ternura em meu olhar. Se precisar de mim, é só dizer. Poder contar comigo me deixa feliz. Ela segurou minha mão de volta. Mãe, nós dois estamos bem. Foi a primeira vez que ela me chamou de mãe desde que voltou para casa. Fiquei tão emocionada que a abracei imediatamente. Levei minha filha com orgulho até a frente. Pessoal, é uma honra apresentar minha filha, Nina Hart. Todos vocês já viram o estilo dela. Não sei muito sobre os gostos dos jovens, mas acho que ela está ótima. O que vocês acham? Conseguir que o primeiro ancião se manifestasse era importante. Depois que estabeleci o tom, os outros logo começaram a comentar. Certo, certo. Meu filho também gosta desse tipo de coisa. Ele chama isso de estilo alternativo ao EUEDUK. Alguns jovens herdeiros e herdeiras se aglomeraram ao redor da minha filha. Esse piercing no lábio é de verdade? Estou com tanta inveja. Minha mãe nunca me deixaria colocar um. Você tem sorte de ter uma mãe tão legal. E suas tatuagens são tão punk, o que elas significam? Uma multidão se reuniu ao redor, e minha filha arregaçou as mangas para contar sobre seus dias como rainha da Northside High. Tessa ficou encurralada, completamente excluída.
Depois de algum tempo, ela começou a soluçar baixinho. Seus olhos avermelhados eram a imagem perfeita da impotência. Desculpa, Nina. Sua mãe me culpou por ter usado seu vestido sem querer. Se você ficar brava comigo, eu vou embora. Minha filha, vendo o quanto ela estava chateada, rapidamente a puxou para o centro. Ah, Tessa, não chore. Somos como irmãs. Se você gosta do vestido, ele é seu. De qualquer forma, fica melhor em você. Tessa enxugou as lágrimas que mal existiam, girou diante da multidão e sorriu. Sério? Elogios dispersos surgiram da multidão. Os lábios de Tessa começaram a se curvar em um sorriso. Alguém perguntou de repente. Você deve ser amiga da Nina, certo? Claro, ela te entregou um vestido que vale $500.000 sem nem piscar. Você deve significar muito para ela. Tessa forçou um sorriso, enquanto um lampejo de veneno passou por seus olhos. No dia seguinte, a família Ford veio nos visitar pessoalmente. As famílias Hart e Ford eram próximas há gerações. Se Nina nunca tivesse desaparecido, Felix Ford teria sido seu noivo. Naquele dia, os anciãos da família Ford e Felix vieram justamente para discutir isso. Na festa da noite anterior, Felix pareceu atraído pela presença de Nina e se sentou ao lado dela, conversando por um bom tempo. Eu entendo por que vocês vieram hoje, mas isso realmente depende do que minha filha pensa. Ela está fora agora. Quando voltar, os dois poderão se conhecer primeiro. Estamos no século XXI. Casamentos arranjados não existem mais. Os anciãos Ford assentiram. Certo, certo. Deixe os jovens passarem algum tempo juntos primeiro. Lá vamos nós. O bebê está com ciúmes. Alguém está prestes a se meter em apuros. Aquele cachorro desprezível pediu o número do bebê ontem à noite e agora está aqui pedindo a personagem secundária em casamento. Que vergonha. Você entende o que significa uma aliança estratégica? O protagonista masculino está atrás do dinheiro dos Hart. Quem ele realmente ama é o bebê. Franzi a testa ao ver os comentários passando rapidamente e olhei para o canto da sala. Tessa falou do outro lado do corredor. Pessoal, tenho algo a dizer. Todos os olhares se voltaram para ela ao mesmo tempo. Ela me olhou com uma timidez fingida. Senhora, sei que pode me culpar, mas preciso dizer isso, ou seria injusto com o Sr. Ford. Ela reuniu coragem e mordeu o lábio. Na verdade, quando a Nina andava com gangues, ela chegou a se envolver com um bandido. O silêncio tomou conta da sala. No sofá, os anciãos da família Ford tossiram constrangidos. E você é? Sou a melhor amiga da Nina. Crescemos juntas. O que você disse é verdade. Tessa assentiu e pensou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Desculpe, senhora. Sei que você ama sua filha incondicionalmente, mas a outra parte merece saber a verdade. Peguei minha xícara, tomei um gole e disse calmamente. Então vá em frente. Ela se curvou para mim antes de começar. Nina era minha vizinha. Morávamos na mesma rua e crescemos juntas. Ela costumava se chamar Sony. Tinha uma família feliz. Era a filha mais velha e tinha um irmão e uma irmã mais novos. Espere, interrompi. Você está dizendo que a Nina teve uma vida feliz naquela família? Tessa torceu os dedos e assentiu. Mas, segundo o que descobri, Nina era espancada com frequência. Por ser adotada, começou a fazer tarefas domésticas e a cuidar dos irmãos aos 8 anos. Mesmo assim, era xingada e humilhada sempre que eles queriam. A tatuagem no peito dela cobre uma cicatriz de queimadura. Só de ouvir aquilo, minha mão começou a tremer ao redor da xícara. Os detalhes que eu havia mencionado casualmente eram suficientes para transformar o testemunho daquela suposta amiga de infância em algo completamente inútil. Tessa balançou a cabeça freneticamente. Não, não é isso. A mãe e o pai dela são boas pessoas. Ser boas pessoas significa que trataram bem a Nina? Que tipo de pais amorosos chamariam a própria filha de Sony? Tessa tremia onde estava e não ousava falar novamente. Cruzei as pernas e fiz um gesto para ela. Continue. Tessa fechou os olhos e continuou. Sony era rebelde e incontrolável desde a infância. Ela nunca estudou de verdade. Você já viu as notas dela. Só porque eu continuava insistindo com ela, conseguiu terminar o ensino médio. Mas, pouco depois das provas, um dia, depois da escola, eu a vi entrando em um motel com um homem ligado a uma gangue de mecânicos. Naquele momento, os rostos dos anciãos já haviam escurecido. Apenas Felix Ford continuava observando o rosto de Tessa com interesse. Então você acha que ela se entregou a ele? Os ombros de Tessa tremiam. Não sei. No dia seguinte, fiquei preocupada porque ela não tinha voltado para casa durante toda a noite. Então fui ao motel procurá-la. Eu a vi saindo de lá com aquele homem, com as roupas todas bagunçadas. Ele me mandou cuidar da minha própria vida. Depois de ouvir aquela história, pedi educadamente à família Ford que fosse embora. Quando minha filha voltou, encontrou Marcos e eu sentados no sofá, enquanto Tessa estava diante de nós. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir um alfinete cair. O que está acontecendo? Ao vê-la voltar, Tessa finalmente começou a chorar. Nina, acho que falei alguma coisa errada hoje. O que aconteceu? Eu vi que sua mãe estava pensando em arranjar um noivado com o garoto Ford. Lembrei que você já tem namorado, então falei alguma coisa, e a família Ford acabou ficando chateada e foi embora. Minha filha me lançou um olhar de descontentamento. Mãe, você não disse há alguns dias que não iria interferir nas minhas escolhas? Que história é essa com o garoto Ford? Se quiser se casar com ele, faça isso. Eu não vou me casar com ninguém. Marcos se levantou do sofá. Nina, é assim que você fala com a mamãe? Empurrei Marcos de volta para o sofá. Nina, quando foi que eu disse que estava arranjando seu noivado? Sorri para Tessa. Tessa, você fez muito bem. Eu realmente não tinha um bom motivo para recusar a família Ford.
Já ouvi há muito tempo que Felix teve inúmeras ex-namoradas e uma vida pessoal bastante complicada. Eu nunca gostei dele. Não acho que ele seja bom o suficiente para a nossa Nina. Nina, você não quer agradecer a Tessa? Minha filha deu um grande abraço de urso em Tessa e bateu de leve em seu ombro. Tessa, você é uma verdadeira irmã. Muito bem. O rosto de Tessa empalideceu. Mas agora fiquei curioso sobre esse namorado que você mencionou. O que ele faz? Minha filha corou e se sentou ao meu lado. O nome dele é Caleb Moore. Os pais dele morreram quando ele era jovem, e ele trabalha na oficina do tio. O tio trabalha como um condenado e paga uma miséria, mas ele me trata bem. Gastaria até 90 dos $100 que tem consigo comigo. E as habilidades dele com mecânica são excelentes. Ouvi com interesse. Ele parece um bom garoto. Que tal eu financiar uma oficina para vocês dois? Você agora é uma jovem rica, e não posso deixar seu namorado ocupado demais para sair com você. Minha filha me abraçou, animada. Mãe, sério. Dei um tapinha em sua cabeça. Claro, a Hart Holdings não está tão desesperada a ponto de precisar de uma aliança matrimonial. Você é livre para escolher quem ama. Marcos balançou a cabeça, impotente. Mãe, você mima ela. Tessa cerrou os dentes com tanta força que quase parecia que iria quebrá-los. Olhei para ela e suspirei. Tessa, as coisas têm estado meio agitadas em casa. Vou mandar alguém levá-la para casa esta tarde. Quando o semestre começar, vou alugar um lugar para você perto daqui. Minha filha estava ocupada demais comemorando o fato de seu namorado ter sido aceito pela família para perceber o que estava acontecendo. Tessa só conseguiu abaixar a cabeça, humilhada, e arrumar suas coisas. Só depois que ela saiu de casa consegui respirar um pouco melhor. Ah, não. Isso não estava no roteiro. O bebê parece tão miserável sendo expulso. Não se preocupe. O bebê é uma mestre dos planos. Ninguém consegue vencê-la. É só esperar. Os comentários me mantiveram em alerta por semanas, mas Nina estava indo bem vivendo ao meu lado. Nosso vínculo se fortaleceu, e eu gradualmente fui baixando a guarda. Até aquela tarde, quando o barulho vindo do andar de baixo me acordou da soneca. Desci e vi Tessa segurando minha filha, que parecia completamente destruída. Nina, calma, ela é sua própria mãe. Nina, o que aconteceu? Corri para ver como ela estava, mas ela me empurrou com força. Seus lábios tremiam. Eu realmente acreditei que você me amava. Acontece que você só queria me usar também. O bebê é implacável. Ela mandou alguém atropelar o namorado da personagem secundária. Minhas pupilas se contraíram quando li aquele comentário. Com todo respeito, ela é realmente tão má assim? Será que ainda pode ser a protagonista feminina? Se não gosta, vá embora. Ninguém está obrigando você a ler. Isso se chama vilã, entendeu? Controlei a respiração e tentei ignorar os comentários que discutiam entre si. Me conte o que aconteceu, está bem? Minha filha parecia à beira de um colapso. Caleb e eu deveríamos ir ver o mar hoje, mas quando liguei para ele, descobri que ele tinha sido atropelado. Aconteceu enquanto estávamos ao telefone. Eu estava a apenas 10 minutos de encontrá-lo. Nina, não entre em pânico. O motorista trabalha para a família Hart, mas isso não significa que sua mãe tenha mandado fazer isso. Tessa estava tentando aprofundar ainda mais a divisão entre nós. Quem mais poderia ter feito isso? Você é a chefe da família Hart. Se você não gostava do Caleb, poderia ter dito. Por que me deu esperança para depois destruir tudo diante dos meus olhos? Minha filha não usava maquiagem pesada havia muito tempo. Seu rosto estava pálido como a morte, e tomada pela emoção, ela desmaiou. O personagem secundário é tão ingênuo. A protagonista feminina deixa uma pista e ela acredita. Bem, as imagens de vigilância foram falsificadas, então ela não tinha motivos para não acreditar. O bebê quer dinheiro e o protagonista masculino quer poder. Os dois estão de olho na fortuna dos Hart. Que casal de lixo, sinceramente. Meus olhos ardiam de fúria. Dei um tapa forte no rosto de Tessa. Saia! Lágrimas brotaram instantaneamente dos olhos de Tessa. Marcos avançou para protegê-la. Mãe, a Tessa é inocente. Por que você está descontando nela? Também dei um tapa nele. Saia também! Foi a primeira vez que bati em Marcos. Ele me encarou, incrédulo. Tudo bem. Desde que a Nina voltou, ela é tudo o que você consegue enxergar. Não importa o quão longe ela vá, você sempre a perdoa. Isso não é amor. Você está simplesmente mimando-a demais. No fim, Marcos carregou Tessa, que chorava, para fora. Sentei-me no chão, sentindo um profundo cansaço tomar conta de mim. O bebê é esperto. Ela percebeu que a mãe só ama a própria filha, então está usando Marcos para conseguir entrar na família. Marcos é o segundo protagonista masculino. A protagonista feminina faz um gesto, e ele corre atrás dela como um cachorro. Marcos é o único herdeiro dos Hart. Não importa o quanto a mãe ame a personagem secundária, a empresa ainda ficará para Marcos. Cerrei os punhos até minhas unhas cravarem nas palmas das mãos. 2 dias depois fui disfarçada, escoltada por seguranças, até um hotel 5 estrelas. No quarto do hotel, minha filha estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto. Fui até o lado dela. Ela me olhou uma vez e depois virou o rosto. Margaret disse preocupada. Senhora, ela está assim há 3 dias. Não come, não bebe água e não fala com ninguém. Meu coração doía enquanto eu segurava sua mão fria. Nina, você já me conhece. Você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa? Ela falou em voz baixa e rouca, como se cada palavra ferisse sua garganta novamente. Você é a CEO de um conglomerado de 100 bilhões de dólares. Como eu saberia que tipo de pessoa você é? Mas eu também sou mãe. Uma batida soou na porta. Margaret foi atender. Marcos entrou, franzindo a testa. Mãe, por que você me chamou aqui?
Olhei para ele com seriedade. Sente-se. Ele se sentou ao meu lado, relutante. O Caleb, na verdade, não está morto. Os olhos da minha filha se voltaram bruscamente para mim. O que você disse? Entreguei a ela o envelope pardo que estava em minha mão. Ele realmente foi atropelado por um carro, mas só quebrou as 2 pernas. Eu o mandei imediatamente para a melhor instituição médica. Também disse a ele que, se alguém estivesse armando uma armadilha para ele, deveria fingir que estava morto. Você tem bom senso. Ele é um garoto obediente e bom. Minha filha leu os documentos várias vezes, antes de me olhar com gratidão. Por quê? Por causa da Tessa Rain. Pronunciei o nome dela lentamente, palavra por palavra. Marcos se sentou imediatamente. Mãe, por que você está sempre atrás da Tessa? Minha filha também olhou para mim. O que há de errado com a Tessa? Eu sou sua mãe. Preciso que você confie em todas as decisões que eu tomar. Ninguém neste mundo ama você mais do que eu. Tessa Rain não é o que parece. Nina, preciso que você participe de uma encenação. Marcos, se você ainda se considera meu filho, coopere comigo. Finja que não sabe de nada. Em uma semana, contarei toda a verdade. No dia seguinte, uma notícia dominou todas as manchetes de Clearwater. Herdeira Hart desaparecida salta de um penhasco em luto. Alguns sentiam pena de mim, enquanto outros achavam que Nina era muito imatura. Se jogar de um penhasco por causa de um homem, isso é demais. Ela não pensou na mãe nem por um instante. Exatamente. Depois de 18 anos separadas, elas finalmente se reencontraram, e é assim que tudo termina. Enquanto isso, montei um memorial em casa e passei meus dias chorando como se meu coração tivesse sido despedaçado. Reddit, contos e afins. Tessa veio me apoiar. Senhora, a senhora não come nem bebe nada há 2 dias. Por favor, beba um pouco de água. Ela me ajudou a me sentar no sofá, mas meus olhos continuaram fixos no memorial. Marcos se mexeu no sofá. Sim, mãe, por favor, coma alguma coisa. Encostei a testa na mão e olhei para ele. Ele evitou meu olhar. Haha, isso é divertido. A mãe da personagem secundária está dizendo que a atuação de Marcos é terrível? Espera, o que a mãe da personagem secundária está aprontando? Agora estou curioso. Tessa não fazia ideia do que estava se passando em nossas cabeças. Ela suspirou e me consolou. Senhora, por favor, não sofra tanto. Os mortos não podem voltar. A Nina sempre foi movida pela emoção, mas eu realmente não consigo entender como ela poderia valorizar mais um homem do que a própria mãe. Se eu tivesse uma mãe como você, agradeceria aos céus todos os dias. Dei um tapinha no dorso da mão dela. Tessa, você é a sensata. Virei-me para Marcos. Marcos, amanhã vou mandar alguém preparar os documentos para transferir a empresa para você. Ele tossiu. Mãe, não está um pouco cedo para isso? Suspirei. Afinal, você será minha única esperança a partir de agora. Peguei a mão de Tessa. Também sei sobre vocês dois. Se vocês realmente gostam um do outro, podemos oficializar o relacionamento. Os olhos de Tessa brilharam. Ela segurou minha mão e a apertou. Obrigada por nos dar sua bênção, senhora. Só eu percebi o leve sorriso que surgiu em seus lábios enquanto ela abaixava a cabeça. Uma semana depois, levei Marcos para um hotel. Conectei meu celular à televisão do quarto. Eu havia escondido uma câmera de transmissão ao vivo acima do retrato de Nina, no salão memorial da casa. Marcos me olhou chocado. Mãe, por que você faria isso? Os comentários explodiram. O quê? Ela colocou uma câmera lá em cima? Mas o bebê convidou o protagonista masculino para a Vila dos Hart hoje. Relaxa, está tudo bem. O bebê pode não fazer nada. Não pense demais. Ajustei o volume da televisão, para que você possa ver o verdadeiro rosto da Tessa. Marcos cruzou os braços. Eu confio na Tessa. Minha filha concordou. Tessa e eu crescemos juntas. Eu a conheço de cabo a rabo. Não disse mais nada. Apenas observei atentamente a tela. No centro da imagem, Tessa se aproximou e acendeu um incenso. Nina, não, Sony. Crescemos juntas. E nunca pensei que você me deixaria assim. Sem você, eu realmente me sinto um pouco sozinha. Marcos soltou um suspiro de alívio. Eu te disse que você estava pensando demais, mãe. A Tessa é uma boa mulher. Mas minha filha não disse nada. Eu sabia que ela havia visto a mesma expressão no rosto de Tessa que eu tinha visto. Fria e implacável. Não havia o menor traço de nostalgia. Ao longe, um homem se aproximou, girando um isqueiro entre os dedos. Ele se encostou no batente da porta e olhou para Tessa com um sorriso cúmplice. Senhorita Rain, fazendo sua devoção fraternal novamente? Pena que ninguém está aqui para apreciar essa performance magistral. Esse é Felix Ford? Marcos franziu a testa ao reconhecer o homem na tela. Ele olhou para mim, em pânico. Como a Tessa conhece o Felix? Não respondi. Apenas fiz um gesto para que ele continuasse assistindo. Felix, por que você não acende um incenso também? Tessa lhe entregou um pedaço de incenso. Felix não o aceitou. Em vez disso, agarrou o pulso dela e a pressionou contra a mesa do memorial. Senhorita Rain, você é mais calculista do que eu imaginava. Foi você quem matou sua irmã. Depois que o namorado dela morreu, ela não conseguiu continuar vivendo. Tenho que admitir, você a conhecia melhor do que ninguém. Minha filha levou a mão à boca, incrédula. Os comentários inundaram minha visão. Não acredito. Uma cena dessas no salão memorial, na frente do segundo protagonista masculino, que ousadia. Agora entendi. Essa é a atuação de que a mãe da personagem secundária estava falando. Haha, parece que os protagonistas masculino e feminino é que estavam sendo manipulados. Enquanto isso,
Marcus encarava fixamente a transmissão ao vivo. Tessa Rain, você realmente é uma surpresa agradável. Tessa o empurrou um pouco para longe. Felix, você sabe o quanto eu arrisquei por você. Não se esqueça do que me prometeu. Quando Marcus herdar a Hart Holdings, vou ajudá-lo secretamente a assumir o controle da empresa. Em troca, quero 50% dela. Felix ergueu o queixo. Aquele idiota do Marcus é tão dedicado a você. Você realmente acha que consegue fazer isso? Tessa virou as costas para ele, com a voz fria. Se você tivesse crescido em uma família como a minha, entenderia. Felix respirou fundo contra o ombro dela. Você conseguiu me interessar. Somos do mesmo tipo. Tensa com o toque dele, Tessa resistiu. Você está louco? Estamos na casa dos Hart. Félix riu baixo. Está com medo? Tessa virou o rosto para longe do retrato, mas Félix o virou de volta para a câmera. Empolgante, não é? Na frente do retrato da sua irmã. Deixe-me ouvir seu gemido. Levantei-me e encerrei a transmissão ao vivo. Acho que não precisamos continuar assistindo. Marcus desabou no chão, com o rosto tomado pelo desespero. Como? Isso é impossível. Suspirei. Não é sua culpa. Marcus, você cresceu ao meu lado, e eu o protegi tão bem que você nunca precisou conhecer o lado feio da natureza humana. A culpa é minha. Minha filha veio até mim e segurou minha mão. Isso não é culpa sua, mãe. Eu é que julguei mal as pessoas. Pensando em como havia trazido Tessa para a família Hart por causa de uma suposta lealdade de infância, quase colocando todos nós em perigo, Nina começou a suar frio. Nina, você cresceu sem a minha proteção, e isso a obrigou a criar espinhos para sobreviver. Isso também é culpa minha. Meu olhar ficou afiado. Para alguém tão jovem, Tessa Rain tem uma mente cheia de planos. Eu nunca imaginei que ela estivesse atrás de toda a Hart Holdings. Eu queria que você visse com seus próprios olhos os verdadeiros rostos das pessoas em quem mais confiava, sua namorada e sua melhor amiga. Também quero que entenda uma coisa. Nós três e seu falecido pai somos sua família. Quanto aos outros, tenha cuidado com todos. Marcus fechou os olhos e falou com firmeza. Eu entendo, mãe. Como o único homem da família, vou proteger você e a Nina de agora em diante. Minha filha se aninhou em meus braços. Mãe, obrigada. Nós três nos abraçamos. Uau, estou chorando. Eles são uma família tão boa. Mesmo que o romance tenha se transformado em amor familiar, ainda dou nota 10 para essa história. É a primeira vez que quero que os personagens secundários vençam. Você não está sozinho, amigo. Planejamos nosso próximo passo e voltamos para a vila dos Hart. Quando chegamos, Tessa já havia pedido aos funcionários da casa que preparassem o jantar. Marcus, você está com uma aparência horrível desde que chegou em casa. Está se sentindo bem? Tessa tentou tocar a testa dele, mas ele instintivamente se afastou. Ao perceber a confusão dela, explicou. O trabalho estava pesado hoje. Tossi baixinho para lembrá-lo de tomar cuidado. Claramente, meu filho era um péssimo ator. Marcus forçou um sorriso para ela. Estou bem, Tessa. Tessa ainda parecia desconfiada. Eu a provoquei para mudar de assunto. A Tessa está ótima. Ela tem tudo o que é preciso para se tornar uma matriarca Hart. Tessa corou. Senhora, não me provoque. Pena que você ainda é jovem. Só poderemos pensar em casamento depois que você terminar a faculdade. Tessa sorriu docemente. Obrigada, senhora. Vou estudar muito e ajudar o Marcus no que puder. Que boa menina. Continuamos nosso jantar. Nesse momento, a governanta gritou do lado de fora. Senhora! Senhor! A senhorita Nina voltou! A tigela escorregou das minhas mãos e se partiu em 2 pedaços. O que você disse? Tessa se levantou em pânico. Não diga bobagens. A Nina pulou do penhasco do corvo. Eu vi com meus próprios olhos. Aquele penhasco é tão alto. Como ela ainda pode estar viva? Venham e vejam por si mesmos. É realmente ela. Nós 3 saímos correndo para ver. Nina estava parada na porta, usando um vestido branco. Observei cuidadosamente o rosto dela. É a Nina. É a Nina. Minha Nina. Minha bebê. Um homem vestido como pescador explicou. Há cerca de meio mês, eu a tirei do mar enquanto estava pescando. Ela não se lembrava de nada e não conseguia encontrar a família. Depois, vi uma notícia na televisão e percebi que ela era a herdeira dos Hart. Então, eu a trouxe de volta. Acariciei suavemente o rosto da minha filha. Está tudo bem, está tudo bem. O que importa é que você voltou. Minha filha me olhou com curiosidade. Quem é você? Enxuguei os olhos e apresentei todos. Eu sou sua mãe. Este é seu irmão mais velho, Marcus. Seu nome é Nina Hart, e você é a única filha da família Hart. Ah! Minha filha assentiu, como se tivesse entendido apenas metade. Se eu sou a única filha, então quem é ela? Tessa forçou um sorriso tenso. Nina, eu sou sua melhor amiga de infância e também a namorada do seu irmão. Eu sou Tessa Rain. Minha filha franziu os lábios. Não gosto de você. Mulher má. O sorriso de Tessa desapareceu imediatamente. Ela franziu a testa e perguntou. O que está acontecendo? O pescador explicou. Ela não se lembra do passado. Agora está se comportando como uma criança pequena. Puxei minha filha para os braços. De qualquer forma, o que importa é que ela está em casa. Obrigado. Você é o salvador da nossa família. Margaret, por favor, acompanhe este cavalheiro até em casa. O pescador pegou o cartão bancário que Margaret lhe entregou e saiu feliz. Levei minha filha para fazer exames com os melhores médicos. Por causa da queda de uma altura tão grande, seu cérebro havia sofrido uma lesão e o tecido estava inchado.
Ela havia perdido anos de memória anteriores à queda, e devido aos danos no lobo frontal, sua mente havia regredido ao estado de uma criança. Ela precisaria de tratamento contínuo, sem previsão de recuperação. Segurei minha filha nos braços e chorei. Por que a vida da minha filha tem sido tão difícil? Tessa veio me confortar. Senhora, não fique triste. Eu cresci com a Nina. Vou cuidar bem dela, e ela vai se recuperar logo. Assenti. Mas no segundo seguinte, minha filha jogou a sopa quente que eu havia preparado sobre a mesa na direção de Tessa. Tessa congelou e depois soltou um grito. Ai, ai, que calor! Como você pôde jogar isso em mim? Minha filha mostrou a língua para ela e disse de forma direta. A mamãe é minha. Fique longe dela. Se você chegar perto da minha mãe de novo, vou jogar sopa em você toda vez que te vir. O rosto de Tessa ficou vermelho e depois pálido. Dei um passo à frente para limpar o rosto dela. Tessa, não leve para o lado pessoal. Ela está agindo como uma criança agora. O tecido seco arranhou seu rosto, fazendo-a estremecer. Senhora, eu vou apenas lavar o rosto com água fria. Ela se virou e saiu correndo. Minha filha piscou para mim de forma brincalhona. Sorri, impotente. O rosto da protagonista feminina está tão vermelho. Deve estar doendo muito. Haha, a Nina fez isso de propósito. Ela é tão travessa. Foram necessários vários dias de tratamento para o rosto de Tessa cicatrizar. Mas ela não sabia que aquilo era apenas o começo. No início, ela ainda tentava ficar perto da minha filha. Tentou dar remédios a Nina, mas Nina a afastou. Tentou agradá-la, mas Nina cuspiu nela. Mas, sempre que Tessa se machucava, todos corriam primeiro para perto da minha filha. O que mais a frustrava era que Marcos, que antes havia enfrentado a própria mãe por causa dela, agora parecia completamente obcecado pela irmã, e só queria ficar perto de Nina. Todos franziram a testa e disseram a Tessa que ela deveria ser mais compreensiva com a irmã. Tudo o que ela podia fazer era ranger os dentes e suportar. Fiz outra festa. Mais pessoas vieram desta vez do que na última. Afinal, os Hart estavam em todas as notícias de Clearwater ultimamente. Quando apresentei Nina com o cabelo novamente pintado de preto e usando um vestido branco, a multidão aplaudiu. Os jovens que se davam bem com Nina se aglomeraram ao redor dela, fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Minha filha se enfiou em meus braços, assustada. Suspirei e expliquei a todos. Nina machucou a cabeça. Ela ainda não se recuperou completamente. Por favor, sejam pacientes com ela. Mas, no momento seguinte, minha filha olhou para cima e foi direto até Felix Ford. Com as bochechas vermelhas como maçãs, ela estendeu o pirulito que segurava. Irmão, doce. Fingi surpresa. Nina, você nunca compartilhou nada espontaneamente antes. Então expliquei a Felix. Desde que a Nina ficou doente, ela tem tratado muito mal a mim e ao Marcos. Esta é a primeira vez que demonstra gentileza com alguém. Contendo a empolgação, Felix pegou o doce. Obrigado, Nina. Vou saboreá-lo. Perguntei à minha filha. Você gosta dele, irmãzinha? Ela assentiu obedientemente. Sim. Ele é muito bonito. O sorriso de Felix se estendeu de orelha a orelha. Eu também gosto da Nina. Sua voz profunda e rouca fez todos nós estremecermos, mas o espetáculo precisava continuar. Felix, você se importaria de brincar um pouco com a Nina? Ela parece gostar de ficar perto de você. Felix ficou mais do que feliz. Pegou a mão de Nina e a conduziu para longe do centro da festa. Enquanto isso, Marcos conduzia Tessa para cumprimentar os membros da alta sociedade. Com aqueles saltos de 15 centímetros, depois de horas em pé, seus pés estavam inchados e cobertos de bolhas. Mas Marcos agiu como se não tivesse percebido e continuou guiando-a de um grupo para outro. Ela sussurrou para Marcos. Marcos, podemos nos sentar em algum lugar? Meus pés estão doendo. A única resposta foi a risada de Marcos enquanto continuava conversando com os outros. Tessa só conseguiu forçar um sorriso e suportar a dor. Nesse momento, uma garçonete que carregava bebidas esbarrou nela acidentalmente. Já instável, Tessa caiu no chão e o vinho da bandeja espirrou por todo o seu vestido. Marcos estalou a língua irritado e a ajudou a se levantar. Depois, confortou a garçonete com delicadeza e cuidado. Murmúrios de admiração surgiram ao redor deles. Marcos é tão gentil. Ele é sempre assim. Pé no chão, doce e bonito. Diferente dessa mulher. Haha, exatamente o que você esperaria de alguém com o passado dela. Que vergonha. Tessa mordeu o lábio ressentida. As mulheres que a elogiavam momentos antes agora estavam todas rindo dela. Ela saiu furiosa, trocou de roupa e foi para o jardim atrás do salão de baile. Felix empurrava Nina suavemente em um balanço. Tessa caminhou atrás deles, com a voz fria como gelo. O Sr. Ford é mais paciente do que eu imaginava. Felix se virou carrancudo. O que você está fazendo aqui? Tessa assumiu o balanço e começou a empurrá-lo, cada vez com mais força. No último empurrão, Nina foi lançada ao chão e gritou, assustada. Felix empurrou Tessa para longe e correu para verificar Nina. O que você está fazendo? Tessa olhou para Nina, que tremia no chão. Essa vadia tem me machucado nos últimos dias. Não suporto vê-la. Nina estendeu os braços para Felix. Irmão, me abraça. Felix se aproximou e lançou um olhar fulminante para Tessa. Você está tentando matá-la? Tessa franziu a testa. Por que essa idiota depende tanto de você? Você está com ciúmes? Por que eu estaria com ciúmes? Só estou te lembrando de não esquecer. Foi você quem fez o namorado dela ser atropelado. Foi você quem a deixou assim. Agora você está tentando bancar o mocinho? As pupilas de Nina se contraíram levemente nos braços de Felix.
Felix se levantou, usando sua altura para se impor sobre Tessa. Tessa Rain, este é seu primeiro e último aviso. Não teste os meus limites. Tessa zombou. Você não está pensando em se casar com essa idiota, está? Por quê? Se eu me casar com a filha que a senhora Hart mais valoriza, a Hart Holdings cairá em minhas mãos. Tessa ficou frenética. Não, você me prometeu. Felix a empurrou com um sorriso cruel. Senhorita Rain, você acha que dormir comigo 2 vezes é suficiente para me prender? Não se esqueça, Marcos é seu noivo. Tessa observou as costas dele enquanto se afastava, tomada pelo ódio. Vi Felix se aproximando, segurando a mão da minha filha. Enquanto eu caminhava até eles, minha filha fez um gesto sutil em direção ao peito. Entendi na mesma hora. Nina, você está bem? Felix sorriu e explicou. Ela caiu enquanto brincava no jardim. Mas minha filha continuava escondendo o rosto em meu peito. Acariciei sua cabeça e, com um olhar impotente, tirei o broche de seu vestido. Ainda bem que fiquei preocupada e coloquei uma câmera escondida no broche dela. Vamos descobrir por que nossa Nina está tão chateada. O sorriso de Felix desapareceu instantaneamente, sendo substituído pelo pânico. Senhora Hart, não há necessidade. A Nina está bem. Ignorei-o, peguei meu celular e conectei a transmissão à tela do salão de baile. Felix tentou me impedir, mas Marcos chegou a tempo e o imobilizou. Por que está tão nervoso, Sr. Ford? Felix lançou um olhar para Tessa, e ela finalmente reagiu, correndo para tentar arrancar a câmera das minhas mãos. Ao nos ver discutindo, uma multidão curiosa se reuniu ao nosso redor. Meu Deus, eu invejo as pessoas nessas festas. Elas ficam sabendo de todas as fofocas. KKK, a família Hart serve drama fresco todos os dias. Pegue sua pipoca. Ignorando Felix e Tessa, abri as imagens da câmera. A gravação mostrava tudo, desde o momento em que Nina foi jogada do balanço por Tessa, até a conversa completa entre Felix e Tessa. Fingi recuar 2 passos, incrédula. Vocês dois. Marcos parecia de coração partido. Tessa Rain, eu sempre fui tão bom com você, e mesmo assim você me traiu. Toda a cor desapareceu do rosto de Tessa. O pânico tomou conta de seus olhos. Marcos, deixe-me explicar. Marcos afastou a mão dela, com o corpo tremendo levemente. Se a mamãe não tivesse escondido uma câmera no broche da Nina porque tinha medo de que alguém a intimidasse, eu nunca teria descoberto que você estava me traindo. Fiz um sinal discreto de positivo para o meu filho. Todas aquelas novelas sobre maridos inúteis não foram desperdiçadas. Sua atuação havia melhorado. Exigi com dureza. Félix, o que vocês dois quiseram dizer com machucar o namorado da minha filha? Os joelhos de Félix fraquejaram. Senhora Hart, não há nada de especial. Essa mulher, Tessa, está falando besteira. Tessa levantou os olhos do chão, com o desespero estampado no rosto. Como você pode dizer que não sabe? Foi você quem providenciou o motorista. Felix agarrou a gola dela. Sua mulher louca. Você sabe o que está dizendo. Félix, eu já perdi tudo. A culpa é toda sua. Desça comigo. Eu não disse isso. Eu não fiz isso. Marcos pegou o celular. Já chamei a polícia. Continuei fingindo. Minha pobre filha. Quanto você sofreu? As pessoas ao nosso redor se transformaram em cidadãos indignados. Felix, eu vi você crescer. Como pôde ser tão cruel? Você é o filho mais favorecido da família Ford. O que mais poderia querer? A família Ford, alertada pela comoção, deu um tapa em Felix assim que ouviu o que havia acontecido. Eles continuaram pedindo desculpas e tentaram levar Felix para casa primeiro. Insistiam que, se ele fosse realmente culpado, a lei o puniria. Respondi friamente. Os Fords não são a polícia. Se ele é inocente, cabe à polícia decidir. Logo, a polícia chegou e levou Felix Ford e Tessa Rain. A próxima vez que ouvi falar de Felix e Tessa foi 3 meses depois, quando os veredictos foram anunciados. Felix foi condenado por agressão intencional, além de vários crimes antigos que a polícia havia descoberto. Sua sentença total foi de 7 anos e 6 meses. Tessa foi condenada como cúmplice. Sua sentença total foi de 3 anos, suspensa, com 1 ano de liberdade condicional. Nessa altura, Caleb já conseguia ficar de pé sozinho. Nina caminhava com ele pelo pequeno jardim da vila. Uma mulher do lado de fora do jardim chamou sua atenção. Tessa parecia muito mais abatida do que 3 meses antes. Seu cabelo estava opaco, emaranhado e escuro, e profundas olheiras pendiam sob seus olhos. Ela olhou para Nina através da cerca. Você realmente mentiu. Você nunca perdeu a memória. Como eu nunca percebi que você era uma atriz tão boa. Nina simplesmente se aproximou dela. Tessa Rain, por que você fez tudo isso? Nunca pensei que tivesse feito algo para te magoar. Tessa avançou contra ela. Nina Hart, você sempre age como se fosse algum tipo de salvadora. Você tem ideia de como é ridículo agir assim? Mas alguém como você tem toda a sorte. Eu trabalho duro e ainda continuo presa na lama. Como isso é justo? Caleb deu um passo à frente e envolveu um braço em torno de Nina. Tessa Rain, você ainda está presa na sua própria lógica distorcida. Não importa o quanto você reclame, não se esqueça de que ainda precisa pagar pelo que fez. Tessa recuou e deixou a propriedade dos Hart. Nina a observou partir até que ela desapareceu de vista. Caleb a puxou para os braços para confortá-la. É a primeira vez que vejo um romance em que os personagens secundários mandam os protagonistas para a prisão. Ainda dá para chamá-los de personagens secundários se sobreviverem até o fim? Os verdadeiros protagonistas desta história mudaram há muito tempo. Eu também acho. Espera, ouvi direito? A mãe da personagem secundária está falando conosco, leitores? Incrível. Há um segmento interativo.
Ela conseguiu ver nossos comentários o tempo todo? Foi assim que ela sabia dos planos da protagonista? Levantei meu copo em direção aos comentários, com um sorriso. Você adivinhou. Uau, ela quebrou a quarta parede. Aqui, vou brindar com uma coca. Vou brindar com um taco. Fim, joguem confete. 5 anos depois, na véspera de Ano Novo, alguém bateu à porta da vila. Eu a abri. Havia apenas uma carta na soleira, com um simples cartão postal dentro. A neve de ontem à noite estava linda. O aquecedor do beco continua tão frio quanto sempre. E... desculpa. Uma menininha adorável de repente abraçou minha perna. Vovó, vovó, a Lily quer doces. Sorri e peguei Lily nos braços. Seja boazinha, Lily. Você não pode comer isso. A vovó vai comprar doces pra você, está bem? Nina franziu a testa impotente. Mãe, ela já tem cáries. Você não pode continuar mimando ela. Dei um tapinha na cabeça da minha neta e a levei embora. Antes de sair, joguei a carta no lixo. Afinal, agora estávamos vivendo felizes. Não precisávamos de um pedido de desculpas tardio de alguém que não significava nada para nós. Fim, que Deus te abençoe.